A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe você que está acompanhando aqui o canal, acompanhando esses vídeos. Eu espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida, espero que esteja edificando a sua vida espiritual e ministerial também. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que presencialmente será estudada no dia 26 de janeiro de 2025. O título da lição de hoje é Deus é Triuno. Portanto, nós iremos estudar o assunto bíblico denominado de Trindade, né? Ou seja, que o Deus da Bíblia, o Deus que é apresentado na Bíblia, é um, porém subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que as três pessoas são iguais em glória, em poder, majestade, atributos, cada um desempenha um papel, uma função, melhor dizendo, no desempenho do plano de salvação, não é, do ser humano. Portanto, todos que acreditam de maneira diferente ao que a Bíblia apresenta sobre a triunidade de Deus é considerado herético, é heresia, não é, por ser um desvio doutrinário e tocar na essência de Deus. Então nós vamos falar aqui de algumas seitas que acreditam contrário ao que a Bíblia nos ensina sobre a Trindade, não é? E vamos procurar aqui refutar com os textos bíblicos, tá certo? No texto áureo, está em Mateus 28:19, diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós temos aqui a fórmula batismal ensinada por Jesus, é uma forma trinitária, não é? Esse batismo deve ocorrer na autoridade das três pessoas da Trindade, assim como no batismo de Jesus temos claramente as três pessoas ali distintas, não é? Então, assim como houve ali no batismo de Jesus, uma voz vinda do céu, que era o Pai falando, este é meu Filho amado, né, em quem me comprazo, João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, né, ali através de uma pomba, não é mesmo? Uma forma corpórea de uma pomba, e o próprio Jesus está sendo batizado. Então nós temos ali, no batismo de Jesus, as três pessoas distintas. O Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e Jesus sendo batizado nas águas. Então nós temos as três pessoas distintas, portanto, elas formam uma unidade. A doutrina da Trindade é isto: Deus é um só, porém subsiste em três pessoas. E aqui nós temos então a fórmula batismal, né, que Jesus ensina, dizendo que os seus discípulos deveriam batizar as pessoas que se converteriam no nome do Pai, ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Pode aqui surgir uma dúvida, não é, diante da afirmação de Jesus. Qual dúvida? Então, por que em Atos dos Apóstolos, por exemplo, os apóstolos batizavam no nome de Jesus somente? Há pelo menos, salvo engano, 4 relatos de batismo em Atos dos Apóstolos, e os 4 no relato está dizendo que eles batizavam no nome ou em nome de Jesus, não é? Mas a resposta ela é bem simples: os apóstolos batizavam sob a autoridade do nome de Jesus. Não quer dizer que os apóstolos estavam sendo contra aquilo que Jesus ensinou eles a fazerem aqui. Estavam batizando sob a autoridade do nome de Jesus. Então, normalmente os unicistas, os testemunhos de Jeová, né, queira apresentar algum argumento contra o que Jesus falou, principalmente os unicistas, né, que vão dizer que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo, já nós vamos falar sobre isso. Aqui eles querem argumentar que ali só existe mesmo Jesus, né, que ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito Santo. Por isso que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Mas é um ensino errôneo que não tem respaldo bíblico, nós vamos ver um pouco mais adiante. Outra pergunta que alguém pode fazer em cima desse texto é a seguinte: se são três pessoas, por que está no singular a palavra nome, por exemplo, e não nos nomes, no plural? Está escrito, né, batizando-as em nome, não nos nomes. Por quê? Não é? Isso também é muito simples, mas algumas seitas costumam usar este argumento, né? Então, isso aí somente demonstra uma unidade composta. Porque se fosse plural, nós teríamos mais de um Pai, mais de um Filho e mais de um Espírito. Aí teria que estar escrito assim, batizando-as em nomes dos pais e dos filhos e do Espírito Santo. Portanto, não faz sentido, está totalmente errado este argumento das seitas em querer apresentar esse argumento.
Porque aqui, na verdade, está apresentando uma unidade composta, no singular. Por quê? Porque somente existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E os três são Deus, não deuses. Os três são Deus, os três fazem parte da unidade perfeita de Deus, da divindade, né? Então, só para deixar bem claro que são duas questões, tá? O porquê que eu trouxe essas duas perguntas? Porque são duas perguntas ou dois argumentos que essas seitas muito se utilizam, tá? Então, os textos bíblicos, eles têm uma total harmonia, perfeita harmonia. Então, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, simplesmente está registrado pela autoridade do nome de Jesus. Nisso não há contradição alguma, é bem simples de compreender. Ok? Vamos continuar aqui. A verdade prática diz o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Nós lemos na lição passada que João apresentou Jesus como o verbo que estava no princípio, estava com Deus e era Deus, né? Nós vemos, por exemplo, o Pai criando, o Filho criando, e o Espírito Santo como Criador também. Então a Bíblia, ela deixa bem claro os atributos divinos, como está tanto na pessoa do Pai, quanto na pessoa do Filho, quanto na pessoa do Espírito Santo. Tá certo? Os três são coeternos, são imutáveis, onipotentes, oniscientes. Ok? Então, primeiro tópico aqui é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus é um só, né? Embora, claro que é bom deixar bem claro que a palavra Trindade não está na Bíblia, esse termo, mas ela está clara. Muito mais clara, é lógico, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós temos respaldo bíblico para demonstrar, para entender, para ensinar que Deus é trino. Tá? Claro que isso se consolida melhor no Novo Testamento, não é mesmo? Certo? Então, como nós dissemos já aqui, que a Bíblia deixa claro que dentro dessa divindade existe três pessoas, e as três são Deus. É por isso o termo Deus triuno, uma unidade composta, não é? Então, por exemplo, ó, o Pai é chamado de Deus, em Filipenses 2,11. Deus o Pai, lá está escrito. Certo? O Filho é chamado de Deus, Colossenses 2,9. Que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então, o Filho, Jesus, é apresentado como Deus. Aqui estou trazendo um versículo, mas existem mais versículos que apresentam Jesus como Deus. O Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5, lembra quando Ananias quer enganar ali os apóstolos? Ele vende uma propriedade, retém uma parte, só dá a outra. E aí o apóstolo Pedro ali fala que ele está querendo enganar a Deus. Aí um pouco mais adiante ele diz que não enganou, não estava tentando enganar os homens, mas ao Espírito Santo. Então o próprio apóstolo Pedro coloca o Espírito Santo em igualdade como Deus. Então nós vemos isso, essa verdade na palavra de Deus, certo? Então o Pai é chamado de Senhor, no Salmo 110, versículo 1, tetragrama. O Filho é chamado de Senhor. Isaías 43 se cumpre em Mateus 3,3. E o interessante aqui é que em Isaías 40, versículo 3, é o tetragrama que está lá. E isso se cumpre em Jesus. Meu Deus, há muito. Se você colocar aí no Google, acho que fica até mais fácil. Coloca aí no Google os versículos que se cumpriram, do Antigo Testamento, se cumpriram em Cristo. Você vai ver o tanto de versículos que no Antigo Testamento, se você ler só o Antigo Testamento, você vai entender que você vai ver ali o tetragrama. Certo? São textos que os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, inspirados por Deus, dizem, ou registram, melhor dizendo, que se cumprem em Jesus. Então Jesus é o Senhor dos senhores, não é? E o Espírito Santo também é chamado de Senhor, em Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 e o 3. Tá? Então também temos aqui no famoso Shema, de Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, único. A palavra ali para único é errad, né, que sugere uma unidade composta. E inclusive vale a pena aqui ressaltar que é o mesmo termo usado lá em Gênesis 2,24 sobre o casal, né? Deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então a palavra ali também de ser uma ou único, um só, é errad, é uma unidade composta. Eu sou casado com a Bruna
nós somos uma só carne, todavia eu sou distinto dela. Então, é isso que a Bíblia ensina quando a palavra diz que Deus é um, ou Deus é único, no Antigo Testamento. Está apontando para uma unidade composta. Né? Poderia usar outro termo para uma unidade absoluta, mas o escritor bíblico usou a palavra errada, né? Que no caso aqui é Moisés, que escreveu Deuteronômio. Então, aqui nós já vemos, não é mesmo, esse termo, vamos dizer assim, sugerindo uma unidade composta. Então nós já vemos as 3 pessoas aqui no Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, na criação do homem, a Trindade também estava presente. Em Gênesis 1:26, temos a palavra ali, façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, que conversa, que diálogo era esse com os anjos? Alguém pode até falar, era Deus, era o Pai falando com os anjos. Mas o anjo é criador agora? Ou façamos, né? Os anjos ajudaram então a fazer o ser humano, vamos dizer assim? Aí é ir totalmente contrário à Bíblia. Com certeza era o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo, precisamos fazer o homem, né, conforme a nossa imagem e semelhança. Tá? Naquela parte também onde que Deus desce para confundir a língua dos homens, quando eles constroem lá a torre. O que acontece ali? O texto registra, desçamos também no plural. Então nós temos comprovações no Antigo Testamento, tá certo? Que Deus é triuno. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos um texto, João 14,16. Um texto que eu quero apresentar aqui, tá? Mas existe muitos textos. Que diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, vamos aqui pensar. Jesus roga ao Pai que dará outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. Temos claramente a Trindade aqui. Não é mesmo? Mais para frente, aqui eu quero apresentar as questões sobre o unicismo. Então aqui, inclusive, a palavra aqui para outro, no grego, é elos, não é héteros. Existem 2 palavras no grego para outro. Ou é elos ou héteros. E o interessante é que aqui elos indica outro que é igual, e não héteros que indica outro diferente. Então não é outro Deus que viria, outro Consolador que viria, diferente do que já estava, ou seja, diferente de Jesus. É outro igual, da mesma substância, da mesma natureza. Deus igualmente a Jesus. Glória a Deus. Jesus não está falando aqui que viria outro diferente. Não, é outro igual. Então nós temos a certeza que os textos deixam bem claro a triunidade de Deus. Em João 10,30, Jesus disse que Ele e o Pai são um. Agora, aqui os unicistas falam, olha aí, tá vendo como que não existe a Trindade? Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Só existe um Deus, esse Deus é Jesus. Mas o mesmo Jesus que afirmou isso também afirmou que eles são pessoas distintas. Ele diz o seguinte, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Meu Deus, há uma clara distinção de 2 pessoas aqui, como no texto anterior que eu apresentei, há uma clara distinção de 3 pessoas. E há uma clara evidência, está claro, que as 3 pessoas são iguais. Então aqui está a triunidade de Deus, tá certo? Existem vários outros versículos, muitos. Na bênção apostólica, por exemplo, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, temos as 3 pessoas. Nos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ver que há um só Deus, um só Senhor, um mesmo Espírito. Temos muitos textos que comprovam a triunidade de Deus. Vamos continuar aqui para não ficar muito extenso. Tópico de número 2, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade, né? Então aqui eu vou apresentar algumas heresias, né? O unicismo, por exemplo. Noeto, Práxias e Sabellium foram os principais heresiarcas a defenderem o unicismo, que negavam a doutrina da Trindade, e ensinavam que Jesus era o próprio Pai e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu.
Um bispo da igreja chamado Cipriano chamou essa heresia de patripacionismo, isto é, que eles crucificaram o pai. Recentemente, em um debate aí na internet, um unicista de um grupo muito conhecido, chamado Voz da Verdade, defendeu isso daqui, o patripacionismo. Como eles não fazem distinção, defender que o pai morreu na cruz é fácil para essa heresia. Não é? Não precisa nem muito esforço. Mas nós temos a certeza que foi Jesus, o Filho, quem morreu na cruz. Jesus, homem, morreu na cruz. Não é? Nos substituindo, pagando um preço que nós não conseguiríamos pagar, mas que nós que devíamos. Então, eles ensinavam que outra coisa que eles ensinavam, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tratavam-se do mesmo Deus, agindo na história como se fosse por meio de 3 semblantes, cada um agindo em um momento na história, olha só, como se fosse 3 máscaras, né? Então é isso que eles defendem. Jesus é Deus, é o único Deus, é Jesus, mas que se manifestou com uma máscara, né? Vamos dizer assim, como o Pai, depois se manifestou como o Filho, e depois que foi assunto ao céu, ele se manifestou como o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o que nós fazemos com os textos que eu apresentei até o momento, em que há uma clara distinção das 3 pessoas? Como compreender isso? Como compreender o Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e Jesus sendo batizado nas águas? Nós temos que ser bem sinceros. As pessoas que defendem isso, essa heresia do unicismo, eles vão cair num grande erro de entender que Jesus era um doido. Porque com quem que Jesus falava? A quem Jesus orava? A quem Jesus suplicava? A Ele mesmo? Nós devemos combater esta heresia, meus irmãos. Devemos ser contra. Parar de ficar flertando com esse tipo de ensino. Vocês são ensinos contrários à palavra de Deus. Contrário ao Deus da palavra. Contrário à natureza de Deus, à essência de Deus. Então devemos combater isso. Certo? Então os movimentos unicistas de hoje, isso eu apresentei lá do 1º século, né, Noeto, Praxeas e Sabélio, foram todos combatidos. Então essa doutrina sabelianista ou modalista, como chamam, tem alguns movimentos de hoje, né, o Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, a Igreja Unicista, são movimentos grandes, com muitas pessoas congregando nesses movimentos heréticos que defendem isso. E, inclusive, louvores, por exemplo, desses grupos está sendo cantado nas nossas igrejas. E as pessoas ficam flertando com as heresias. Ficam relativizando aquilo que Deus apresenta na tua palavra. Como nós estudamos lá na introdução e na lição de número 1. Apologética é isso, é defender a fé. E contra-atacar com os argumentos bíblicos. Que possamos acordar para essas coisas. Eu vou ser bem sincero, eu repudio, eu sou totalmente contra. Você pode até achar que eu sou muito extremo, muito crítico, mas se eu estou na igreja e começo a cantar um hino do Voz da Verdade ou de alguma dessas seitas, e eu sei que eu não canto. Pode estar gente pulando, virando do avesso dentro da igreja. Eu sou totalmente contra. Porque nós, como servos de Deus, nós temos que amar aquilo que Deus ama e repudiar aquilo que Deus repudia. Eu espero que nós possamos voltar aos princípios bíblicos de maneira firme, né, sem voltar atrás, certo? Outros também que entendem de forma muito errônea a Trindade é as Testemunhas de Jeová, né? Na verdade, elas nem acreditam também na doutrina da Trindade, assim como o movimento unicista. Porém, tanto um quanto o outro, eles até nos atacam dizendo que a gente acredita em 3 deuses, ou um Deus de 3 cabeças, né? E falam que é uma doutrina pagã, que foi Constantino, por exemplo, quem colocou isso na igreja, né, esse ensino da Trindade. Porém, Tertuliano já lá 150, 200 anos antes de Constantino já tinha empregado esse termo, né, e esse termo foi desenvolvido pela teologia cristã, pelos pais da igreja, né, os pais pós-apostólicos, e nós defendemos essa verdade até hoje. Glória a Deus. Então, as Testemunhas de Jeová, elas fazem uma confusão, né? Ensinam que Jeová não é onisciente nem onipresente, que Jesus é Deus, porém com D minúsculo, né? Pois é um Deus menor que Jeová, e eles, em alguns escritos deles, eles compararam até com Satanás, que é colocado como Deus na Bíblia. Lembra lá em 2 Coríntios 4:4? O Deus deste século lá está com D minúsculo, e eles falam aqui se refere a Satanás. E Jesus, nós nos referimos também com D minúsculo,
porque ele não é como o Pai. Embora seja divino ou espiritual, ele não é como Jeová. Ele é um Deusinho menor. E o Espírito Santo não tem personalidade, é apenas a força ativa de Deus, ou seja, eles negam a personalidade do Espírito Santo. Mas nós vemos nas Escrituras, por exemplo, o Espírito Santo falando, nós vemos o Espírito Santo tendo vontade, o Espírito Santo tendo emoções. Lembra lá em Efésios, se eu não me engano, que está escrito: não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos isso, nós vemos o Espírito Santo falando com os apóstolos em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é uma pessoa, mas eles entendem como somente uma força, né, ativa de Deus. Então, resumindo, o que eles acreditam, né? Acreditam em um Deus todo-poderoso, mas nem tanto, porque não é onisciente nem onipotente. E também num Deus menor, que não é igual ao Pai, que é Jesus, e numa força ativa. Você vê que loucura? Então, não é três deuses, não é um Deus maior, um menor e uma força ativa. Uma confusão total, né? E a questão aqui é que eles têm muitos argumentos, porém nós devemos rejeitar todos. Já deixei bem claro no tópico 1, e você pode pesquisar a mais, aqui o tempo não dá para a gente ficar discorrendo sobre muitos textos, mas há vários textos que comprovam a triunidade de Deus, certo? Também os Mormons, né, o mormonismo é uma seita que acredita em três deuses, então eles não acreditam na trindade, eles acreditam em três deuses, né? Joseph Smith ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três personagens diferentes. Então, enquanto nós acreditamos que Deus é um só e dentro dessa divindade subsiste três pessoas distintas, ele ensinou os seus seguidores que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. Não há uma unidade composta mais três deuses. Certo? Então, o tópico de número 3, e aí a gente já caminha para a conclusão. O tópico de número 3 é explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, qual é o perigo do unicismo na atualidade? Lembrando que o unicismo é a crença que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. E só há um Deus, e esse Deus é Jesus, e não há três pessoas, só uma pessoa, um só Deus, né? Como eu acabei de citar. Qual é o perigo de seguir uma doutrina dessa? É levar as pessoas a adorarem um Deus que não é o Deus apresentado na Bíblia. E isso daqui implica em condenação eterna, implica em viver à base de engano, certo? Erros na interpretação bíblica também é um outro perigo, porque há muitos erros na forma de interpretar a Bíblia, na parte deles. Por exemplo, olha só, João 5,24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrou em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz. Mas se eu sou um unicista e sou sincero, eu preciso ler de outra maneira, né? Preciso ler assim, ó. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não. E crê em mim mesmo, que eu mesmo me enviei, tem a vida eterna. Não faz sentido. Se há uma só pessoa, ela mesma se enviou, não faz sentido o Pai enviar Jesus. Não faz sentido o texto bíblico utilizar esses termos. Não é? Eu acredito que você, sendo sincero, sem lente alguma, só leia o texto. Leia como um unicista, se você não vai ter que ler dessa forma. Leia João 14, 16 ao 17 como um unicista. Vamos ler o que está escrito, olha só. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Vamos ler até aqui. Olha só, se eu sou um unicista, como que eu tenho que ler esse texto? E eu rogarei ao Pai, olha, Jesus está falando. E eu rogarei ao Pai, mas que sou eu mesmo. E ele vos dará outro Consolador, que sou eu mesmo, para que fique convosco para sempre. Não faz sentido. Jesus está rogando para ele mesmo, para enviar outro que é ele mesmo. Olha só, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O unicista lendo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que sou eu mesmo, a quem o Pai enviará, a quem eu mesmo vou enviar, que vai vir em meu próprio nome, não faz sentido. Se o unicismo está correto, como que nós explicaríamos esses textos? Com quem que Jesus está falando? De quem Jesus está falando? Dele mesmo? Está falando com ele mesmo? Não faz sentido. Então, ler os textos. Só leia os textos.
Leia o texto como está escrito e leia o texto como um unicista, que você já vai repudiar esta doutrina, você já vai ser contra essa doutrina herética. Totalmente fora de base bíblica, certo? Então nós temos aqui claramente a doutrina da Trindade, Deus é triuno, e nós devemos ser contra essas doutrinas errôneas. Vou ler aqui a conclusão que está na revista, que diz assim, ó, até inclusive aqui ele vai trazer um credo bem importante de se ler, que também foi feito no decorrer da história para combater já essas heresias lá nos primeiros séculos. Diz assim, ó, a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Aqui agora conclui, o problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então, que Deus abençoe a sua vida, e que você possa continuar firme na presença de Deus em todos os momentos, embora qual seja a dificuldade que você esteja passando, continue firme, porque servir a Deus é um privilégio nosso e temos a certeza que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. Que possamos ser fiéis às Escrituras Sagradas, combatendo tudo aquilo que Deus manda nós combatermos, tudo aquilo que não agrada a Ele, e que possamos ficar na presença dEle de forma fiel e sincera. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família.